Fala, galera! Não sei se eu tô corrigindo redação, meu filho, ou se eu tô vivendo. Essa Unioeste tá matando meus filhos. Olha, Jesus Cristo. Vamos lá para mais algumas correções para a Unioeste, meus amores. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Escreva aqui nos comentários o que você tá achando dessa sequência que eu tô fazendo para a Unio, se isso tá ajudando vocês. Se você não me segue lá no Instagrammers, meu filho, entra lá no Instagram da Priscilane, Profa Prisátera. Eu sempre deixo caixinha, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá bom, queridos? Nós temos curso de correção para várias bancas e agora estou aqui fazendo uma série para a UniOed porque os fios pedem, Priscilane faz. Então vamos lá, a série dos artigos de opinião. A proposta é sobre a imprensa sensacionalista amplificando o caos. Já falei nos vídeos anteriores a importância de vocês levarem em consideração a amplificação do caos. A UniOeste ela tem essa característica de especificar o que deve ser tratado no texto. Então, falar só da imprensa sensacionalista é dar um tiro no pé, meu filho. Você tem que focar exatamente naquilo que a banca quer de você. Então, a banca não quer apenas que você fale sobre o sensacionalismo. A banca quer que você fale em como o sensacionalismo, desculpa, amplifica o caos. E aí ela colocou, quanto mais desordem, mais lucro, tá? Eu não, há uma discussão entre os teachers sobre o ponto final no título. Eu oriento o aluno a não colocar, tá bom? Tragédias, acidentes fatais, pandemias, crimes, humilhações. Essas situações, que já são caóticas por natureza, estão se tornando um show de horrores, o qual é amplificado mais e mais a cada dia pela perversidade da imprensa sensacionalista, a qual tudo faz pela audiência, tá? Então coloca aqui, ó, amplificado exponencialmente. Olha como fica mais bonito você usar o exponencialmente pela perversidade da imprensa sensacionalista, que tudo faz pela audiência. Evita usar o gerúndio, tudo bem? Então, sempre que possível, você substitui e traz o se tornaram um show de horror, tudo bem? Se tornaram um show de horror. Precisamos falar dessa tendência crescente de espetacularização das notícias, uma vez que tal perturbação já sugou a saúde mental de muitos cidadãos, inclusive a minha. Cuidado com o uso do sugou, tá? Me pareceu meio oralidade, tá? Então, que tal perturbação já afetou a saúde mental e física de muitos telespectadores, tudo bem? Ó, telespectadores, inclusive a minha. Essa estratégia, então, olha lá, aqui no início, o importante é sempre vocês trazerem o tema e já deixarem o posicionamento de vocês bem marcado, né? Deixarem aí a tese de vocês bem marcada. Então, aqui ela já trouxe, né, que é amplificado exponencialmente, já falou que isso causa problemas na saúde mental e eu acrescentei o física, então aqui já ficou bem marcadinho o posicionamento dela, tá bom? A função do artigo de opinião é justamente essa: buscar convencer, buscar persuadir o leitor do seu texto do seu posicionamento. Essa estratégia midiática de intensificar situações caóticas, como que a imprensa fez ao divulgar detalhadamente o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, é utilizada cruelmente com o intuito de aumentar os lucros dos canais de comunicação. Até quando vamos aceitar viver nessa sociedade, definida por Guy Debord como do espetáculo, em que o fim da vida de alguém é desrespeitado em vista de um empreendimento comercial? Olha aqui eu sugeriria que você colocasse assim, ó, é desrespeitado em busca do Ibope, em busca de Ibope e de curtidas, tá? Ficaria melhor. Segundo, aqui, quando você traz o caso da Marília Mendonça, seria importante você falar do caos,
tudo bem? Falar que isso busca, né, aumentar o lucro dos canais de comunicação, mas mais importante do que falar do lucro, é importante você falar do caos. É preciso você falar dos sentimentos que essa espetacularização causou. É importante você falar no desespero que isso causou, na angústia que isso causou, em como isso fez com que pessoas tivessem crises de ansiedade, como isso foi grave e fez com que pessoas sofressem exponencialmente. Então, mais importante do que você falar do lucro, é importante você falar do caos que é amplificado. E aí, quando você traz o caso da Marília Mendonça, você poderia até ter mencionado. E, infelizmente, isso não é um caso isolado, né? Isso não é um caso isolado. Vários acidentes, várias tragédias são divulgadas, são potencializadas, são levadas assim ao holofote mesmo. Por quê? Porque eles querem o lucro e isso causa o que em nós? Isso causa problemas físicos e mentais nos telespectadores. Isso causa um caos que já existe, tá bom? Então eu quero que você amplie aqui na parte da Marília Mendonça, e quando você traz a sociedade do espetáculo, não ficou clara a relação entre a sociedade do espetáculo e o fim da vida de alguém, entendeu? Do empreendimento comercial. Então aqui não ficou clara a relação que você quis dizer entre a sociedade do espetáculo e esse fim da vida de alguém, o término da vida de alguém, entendeu? Então, claro que o conceito do Guy Debord é bem legal e ele pode muito bem ser relacionado aí à espetacularização. Porém, contudo, entretanto, todavia, da forma como você trouxe, ele ficou confuso. Da forma como você trouxe, ele não ficou bem claro. Então, eu sugiro que você fale que essa sociedade do espetáculo perdeu a noção quando começou a espetacularizar a morte, quando passou a espetacularizar a roupa que a fulana usava quando morreu, quando passou a espetacularizar lives em acidentes, quando passou a espetacularizar o médico que atendeu a pessoa que morreu, por exemplo, entendeu? Então é nesse sentido que eu queria que você argumentasse. Por fazer parte dos mais de 10 milhões de brasileiros que, segundo a OMS, sempre que possível escreva por extenso as siglas que você trouxer na redação, sofrem de ansiedade, analiso com propriedade que os canais de comunicação, quando amplificam a desordem de situações tensas com seu sensacionalismo, acabam mazelando também nossa saúde mental. Lembra que eu falei do gerúndio do acabam? Abandone. Chega de vivermos nessa dualidade que, enquanto nós, cidadãos, nos afogamos com o caos e as perturbações, a empresa enriquece mais e mais. Então, assim, ó, eu quero que você faça uma maratona aí no seu texto, tá? Uma maratona aí para você tirar os mais do seu texto, que você repetiu demais isso na sua redação, tá? E aí, eu quero que você traga mais o seu argumento e mais a máscara social. Perceba, filha, que você fala aqui, ó, por fazer parte dos 10 milhões de brasileiros que, segundo a OMS, sofrem de ansiedade, analiso com propriedade que os canais de comunicação, quando amplificam a desordem de situações tensas, também afetam a saúde mental. Traga a situação tensa. Traga uma dessas situações tensa. Como que isso afeta a saúde mental? Traga mais pessoalidade na sua redação e comprove como isso causa um absurdo em você. Como isso afeta você de uma maneira absurda. Por exemplo, quando nós falamos, né, dos massacres nas escolas, quando a mídia mostra acidentes, quando a mídia mostra, por exemplo, crianças que são assassinadas, abusadas, crianças que morrem em acidentes, e aí a mídia vai lá entrevistar a família com o ursinho em cima da cama. O que que isso causa em você? Como que isso afeta a sua saúde mental? Entendeu? Então é preciso que você mostre o quão grave é essa situação.
O quão absurdo é viver em uma sociedade que sensacionaliza a tragédia, há essa sensacionalização da tragédia. E aí você não fala, ó, afogamos com o caos. Qual caos? Qual perturbação? Entendeu? Então perceba que aqui na sua redação você deixa muitas informações sem progressão. O que seria isso? Não há uma progressão, não há uma articulação, não há uma efetiva defesa do seu argumento e aquela finalização daquilo que você menciona. Então você fala, ó, amplificam a desordem de situações tensas. Quais são essas situações tensas? Como que elas ocorrem? Entendeu? Então é nesse sentido que eu quero que você desenvolva a sua redação. Assim, vejo que o sensacionalismo midiático é tão fascinado por tragédias que vai acabar fazendo, abandone isso, né? Que fará uma em nossa sociedade. Como? Como que isso vai acontecer? Em que medida isso vai acontecer? Sob qual perspectiva isso vai acontecer? Tá vendo? Então eu quero isso na sua redação. Como? Em que medida? Ou seja, a busca, tá? Então eu acho que você já trouxe um ou seja aí na redação. Ou não? Será que não? Acho que não. Acho que eu vi na outra redação que eu tava corrigindo, querida. A busca pelo lucro a qualquer custo está tão intensa que tal caos, que já ultrapassou as notícias e chegou em nossa saúde mental, está saindo do controle. Por quê? Como? Como está saindo do controle? O que isso causa? Tudo bem? Então eu quero que você releia o seu texto, né? Ainda que você mencione muito a palavra causa, ainda que você relacione muito caos na sua redação, não está bem efetivo, não está bem marcadinho, entendeu? Então eu quero que você reveja aí a defesa do seu posicionamento. Eu quero que você deixe bem marcado aí a sua voz, o seu posicionamento, o seu argumento na redação. Tudo bem? Então, bora lá, minha filha? Vamos para o próximo texto? Beleza. A próxima proposta ainda é desse tema, a imprensa sensacionalista atuando como amplificadora do caos. E aí, como título, ela colocou informação ou exposição. O que eu oriento vocês? No título, você já tem que deixar claro o seu posicionamento. Tudo bem? Já deixa claro aí o que você vai defender. Então você já coloca a exposição exacerbada, o caos televisionado, doenças relacionadas ao sensacionalismo, entendeu? Você já deixa aí o seu título, ele tem que ser chamativo, né? A ponto de fazer o quê? A ponto de defender o seu posicionamento e já deixar claro para a banca aquilo que você vai defender, tudo bem? Aquilo que você vai argumentar. Angústia, olha lá, se você coloca ou ponto e vírgula, ou você coloca vírgula, ou você coloca ponto, tá? Porque isso aqui é ponto e vírgula, mas o ponto e vírgula é assim, tá? Esses são alguns dos sentimentos e sensações que, infelizmente, sinto ao ligar a televisão ou desbloquear o celular. Essa preocupante realidade já se tornou inerente para quem consome diariamente notícias, assim como eu, e que, no entanto, no lugar de se informar, saímos traumatizados com tamanha necessidade midiática em expor e amplificar o caos. Com tamanha necessidade midiática em expor tragédias e amplificar o caos. O caos, beleza, gostei bastante, tá? Talvez só aqui, ó, quando você coloca ó, o desbloquear o celular, você poderia colocar assim, ó, desbloquear o celular para ler notícias, tá? Ou para acessar as redes sociais ou algo assim. Só para que você desbloqueou, né? Porque desbloquear por desbloquear você vai apenas acessar, sei lá, os seus aplicativos. Então seria interessante aqui você só complementar algo aqui, tá? Para sua argumentação ficar efetiva. Percebam que aqui nessa redação ela já deixa claro o que ela sente, né? Qual é o caos que ela sente quando ela consome esse tipo de conteúdo, né? Só sentir falta da palavra espetacularização, da palavra sensacionalismo, né?
tamanha necessidade midiática em sensacionalizar ou espetacularizar, eu acho que ficaria melhor, tá? Você usar aqui as tragédias, ao invés de expor, tá? E é nesse sentido que, embora seja necessária a disseminação de informação, e digo também como consumidor, esse sensacionalismo exacerbado não reflete a real importância do serviço que nos é prestado. É cruel ligarmos a televisão e vermos uma mãe desesperada para encontrar um filho, um acidente sendo transmitido ao vivo sem nenhuma cautela, e até mesmo a ridicularizar algum assunto delicado, como a morte, por exemplo. Não é uma informação, isso beira a um espetáculo. Tá, eu quero que você cuide com a questão do paralelismo, tá? É cruel ligarmos a televisão e vermos uma mãe desesperada para encontrar um filho, um acidente transmitido ao vivo sem nenhuma cautela, e até mesmo a ridicularização de algum assunto delicado, como a morte, abusos, assédio, por exemplo. Não é informação, isso beira um espetáculo, tudo bem? Quando você coloca aqui, ó, e digo isso como consumidor, não entendi o que você quis dizer aqui, tá? Então você poderia colocar aqui, ó, esse sensacionalismo não reflete a real importância do serviço que nos é prestado. E aí, aqui, quando você fala, ó, isso beira um espetáculo e causa diversas consequências nos telespectadores que consomem esse conteúdo. Tá vendo? Então você poderia só falar das consequências um pouco mais, tá bom? Por quê? Porque é isso que a banca quer de você. A banca quer que você fale das consequências. Com isso, o impacto que nos causa não poderia senão outro senão um caos. É definitivamente uma espetacularização da tragédia, que, diferente do que pensava Aristóteles, ao valorizar o teatro de tragédia, que geraria uma reflexão e uma purificação da alma por remeter à realidade de forma não idealizada, o que de fato temos atualmente é o desenvolvimento de fobias, pânicos e gatilhos. Tudo isso fortalecido dia após dia pela imprensa sem repúdio algum. Tudo isso fortalecido diariamente pela imprensa. E aí aqui você poderia ter trazido um exemplo. Afinal, não existe, né? Não tem como não sentir uma angústia ao ver um acidente sendo retratado, uma vítima, né, morrendo, uma família que perdeu seu ente querido. Então você poderia só finalizar isso, entendeu? Como que isso causa, né? O que que esse caos causa na vida das pessoas, tá? Contudo, fica claro que há, na verdade, inadequadamente uma exposição em vez da informação. Eu quero que você use cuidado com o contudo, tá? O contudo, ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa. Por ser uma conjunção adversativa, ela introduz uma ideia contrária. Então, quando você traz o contrário aqui, quando você inicia o seu parágrafo com uma conjunção adversativa, parece-me que você está indo contra tudo aquilo que você mencionou anteriormente. Então, eu sugiro que você coloque isso no seu texto, né? Ao invés da informação. E não devemos, de maneira alguma, romantizar e apoiar esse tipo de conduta. Pois, quando esse tipo de notícia, cuidado com a repetição, nos afeta, mais notícias assim irão perpetuar. E pode ser que eu ou você estejamos na capa dela. Gostei desse final aqui, gostei bastante, tá? E achei bem interessante o que você escreveu. Gostaria apenas que você fosse mais enfática, né? Que você fosse mais enfática na defesa do seu ponto de vista. Então, eu quero que você traga mais palavras que indicam juízo de valor. Eu quero que você traga mais posicionamento no seu texto.
que você mostre, enfim, para a banca o que você defende, que você mostre para a banca esse caos que é causado. E de preferência, faça mais uso da interdisciplinaridade. Tá bom? Faça mais uso da interdisciplinaridade. E aí, lendo assim a sua redação, eu acredito que esse título ele não está o melhor, mais adequado a isso, entendeu? Então você poderia colocar, por exemplo, assim, ó, o caos, deixa eu pensar assim, ó, a notícia que machuca, ou sei lá, a notícia que agride, ou a notícia que violenta, agredir, a notícia que machuca, a notícia que adoece, eu acho que seria melhor, entendeu? Pensar em algum título assim, nesse sentido, tá? Mas eu gostei bastante aí da sua argumentação, gostei bastante do seu texto, e vamos escrever redação, né, meu filho? Fique aqui no canal, se inscreva no canal da Priscilane que logo tem mais vídeo, meu filho. Bora escrever redação, meu amor? Bora, meu filho!